Amado irmão, minha amada irmã, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estou muito feliz por você estar assistindo meus vídeos. Que o Senhor continue abençoando você e a sua casa. Que o sol da justiça, Jesus Cristo, resplandeça plenamente em seu coração. Continue assistindo os vídeos até o final. Que você também não esqueça de compartilhar. Compartilhe a mensagem. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Sentir no coração o toque do Espírito Santo, meu irmão. Siga, porque Deus quer abençoar você, porque Ele tem cuidado de você e Ele se preocupa com você. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém? Ore comigo. Querido Deus, nosso bom Pai que habita nos céus, louvado e exaltado seja o Senhor, desde agora e para todo sempre. Senhor,
Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado porque Tu és o nosso Pai. Muito obrigado porque Tu és Deus. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa história. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso pastor. Tu és o meu pastor. Obrigado, Pai. E desejo crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, Senhor. Desejo aprender de Ti. Desejo amá-lo. Desejo conhecê-lo. Ó Pai, abre os meus olhos e abre os olhos dos meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, para que todos nós, independente da comunidade de fé, independente do credo que cada um professa, sejamos alcançados pela graça maravilhosa do nosso Deus. E que o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que decidiu morar conosco, insista um pouco mais com a gente. Toque na gente com a brasa viva do Teu altar. E que a Tua palavra ilumine os nossos olhos. Que a Tua palavra esclareça o nosso coração para obedecermos a toda a palavra que sai da boca do Senhor. Guarda-nos do mal, Pai. E hoje, Senhor, queremos Te agradecer também porque o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão poderoso. Mas mesmo assim, Isaías 57, versículo 15 diz que o Senhor tem prazer em estar conosco se nós decidimos andar humildemente contigo. Então, Senhor, coloca a Tua mão sobre nós, ou melhor, sustenta a nossa mão, segure a nossa mão, para que a gente continue andando contigo. Abre o nosso coração agora, Senhor, para ouvir a Tua voz e aprender do Senhor através do estudo da Tua palavra. Toca o nosso coração com o Teu Espírito Santo. Toca o nosso coração agora, Senhor, com o poder da brasa viva do altar. Apaga os nossos pecados e perdoe as nossas transgressões. Dá-nos a alegria de ser Teus filhos. Dá-nos a alegria de sermos chamados pelo nome do Senhor, para que a gente possa refletir a Tua glória aonde a gente for. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, Pai. Nós oramos também por aqueles que estão enfermos, pelos casais que estão passando por problemas de relacionamento, pelos jovens que estão com decisões difíceis a serem tomadas, os desafios da vida, que o Senhor dê vitória a todos eles, a todos nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe. Abra sua Bíblia. Zacarias capítulo 10. Jesus Cristo disse: se a gente buscar, se a gente bater e se a gente pedir, Deus vai dar o Espírito Santo. Então Deus usa o profeta Zacarias para fazer um apelo aos filhos de Israel que voltavam da Babilônia e estavam vendo seus campos secos. Estavam preocupados com as colheitas. Estava faltando pasto para os animais, cereais para as famílias, estava faltando comida, estava faltando água. Zacarias capítulo 10, você pode ler aí que Deus, Ele promete uma coisa, mas para Ele cumprir o que Ele promete, Ele precisa de um povo disposto a buscá-lo, disposto a pedir, disposto a clamar. Diz assim, ó: peça ao Senhor chuva no tempo da chuva. No tempo da chuva serôdia, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dará a vocês aguaceiros e a cada um erva no campo.
Amados irmãos e irmãs, olha que mensagem poderosa do nosso Deus. Deus sabe como anda a sua terra. E lembre-se que terra, eu já expliquei logo no começo da nossa jornada, pode representar um pedaço de terra mesmo, ou pode representar também o nosso coração. Nós vamos ver ainda na nossa jornada, Ezequiel diz que a nossa vida é como um vale de ossos secos, a nossa igreja é como um vale de ossos secos. Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus disse, se você me buscar, se você se converter, então eu sararei a sua terra. Então terra aqui é o coração. E esse coração aqui, de acordo com Zacarias, ele apresenta aqui que esse campo está seco. As plantas não vão frutificar. Quando eu venho para cá, aqui do meu lado esquerdo tem uma roça. E o dono plantou feijão de corda e plantou milho. Acontece que ele plantou no final de abril, ou seja, mês de abril é o mês das últimas chuvas em Brasília. E agora a gente passa de lá para cá, a gente chega a dar dó ver o milho já querendo pendoar, o feijão de corda querendo soltar as primeiras flores, mas estão cobertos de poeira, porque entrou o mês de maio, e nós já estamos no final de maio, então aqui em Brasília agora chuva só em setembro, porque não é tempo de chuva. Então esse senhor plantou no tempo errado. Então, irmãos e irmãs, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, você precisa saber o tempo de pedir a chuva. Agora eu pergunto para você, Daniel capítulo 12 fala que nos fins dos tempos, e ele também fala no capítulo 8, no tempo do fim. Daniel 8, verso 12 a 14, ele fala que a verdade seria destruída no tempo do fim. Relembrando, Daniel capítulo 8, verso 12 a 14, fala da profecia de 2.300 tardes e manhãs. Profecia que começou em 457, antes de Cristo, e se estendeu até 1844. Também Daniel, capítulo 9, fala de uma profecia de 1260 anos, referindo-se ao tempo do fim, profecia que começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798. Então, o fim do tempo e tempo do fim. Mas observe que a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, fala que a verdade seria lançada por terra por tempo determinado. Então, se a profecia concluiu em 1844, significa que a verdade começou a ser restaurada em 1844. Então, a partir de 1844, nós estamos vivendo no período da chuva serôdia. E aí, o texto está dizendo, peça chuva no tempo da chuva serôdia. O tempo da chuva serôdia começou exatamente em 1844, quando Deus iluminou um povo, um grupo de 8 pessoas, para estudar novamente as profecias da Bíblia e restaurar as verdades esquecidas durante a Idade Escura, ou seja, durante o período dos 1260 anos. Lembre-se que um grande reavivamento religioso começou exatamente depois de 1798. Deus chamou um povo para reavivar as verdades esquecidas da palavra de Deus. Isaías 44, se eu não estou enganado, fala dos reparadores de brechas.
Então a verdade destruída em 457, a partir de 457, essa verdade destruída, lançada por terra pelo poder do ímpio, pelo poder do iníquo, ela começa a ser restaurada em 1844. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, observe que a profecia, ela precisa se cumprir. Então, para a profecia se cumprir, de Deus derramar o Espírito Santo sobre a igreja, ela cumpre requisitos. E o requisito é simples. O povo de Deus precisa despertar para a necessidade da chuva. E eu volto a repetir o que eu já venho dizendo em toda a jornada. Nós não podemos viver no deserto sem água. E se esse mundo tem sido um deserto em todos os aspectos, aspecto moral, aspecto ético, aspecto cultural, aspecto religioso, a verdade é que Isaías capítulo 56 diz que a verdade, Isaías 58, desculpe, a verdade anda tropeçando nas ruas. E a verdade é que as pessoas hoje não sabem mais o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado. Então Deus está chamando o seu povo, Deus está chamando a mim e a você para um grande despertamento. E esse despertamento tem que ver com dois aspectos. Primeiro aspecto é o aspecto da salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Existe uma salvação de Deus oferecida a todo ser humano. Seja ele pobre ou rico, seja ele preto ou branco, seja ele asiático ou brasileiro, seja ele de qualquer nação da terra, existe uma salvação gratuita oferecida por Deus a todo ser humano. Segundo aspecto, a palavra de Deus é verdade absoluta. Jesus Cristo disse que a palavra de Deus é o pão que Deus dá aos homens para eles terem a vida eterna. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, 5, verso 40. Examine as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então a palavra de Deus é o pão que desce do céu para dar vida aos homens, porque a Bíblia é a verdade. Então nós temos esses dois aspectos do reavivamento. O aspecto de reavivar a proposta de Deus de salvar o ser humano. E a proposta de que a palavra de Deus, independente das filosofias, teorias, tradições e ensinos humanos, é a única verdade absoluta prevalecente neste mundo. E ela é indestrutível, ela é imutável, ela é eterna como o próprio Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8 está escrito que a palavra do Senhor é eterna. E lá em 2 Pedro, se eu não estou enganado, diz que a palavra do Senhor dura para sempre. Portanto, a palavra de Deus é a única verdade absoluta no presente. E eu e você, então, agora precisamos, para testemunhar da salvação, para testemunhar da verdade, nós precisamos da chuva. Ou seja, para que a gente produza os frutos da salvação, para que a gente produza os frutos da justiça, para que a gente produza os frutos da verdade. Lembra da mensagem de Filipenses, Efésios capítulo 4, versículo 30? Eu citei Efésios 1, 13. E lá fala que nós estamos firmados na verdade. Para a gente se firmar, se alicerçar na verdade e nunca se desviar da verdade, que é a palavra de Deus. Para que a gente nunca fique embriagado com as falsas doutrinas e os falsos ensinos humanos,
a gente precisa estar alicerçado em toda a verdade. E para a gente estar alicerçado em toda a verdade, Deus disse, você precisa da chuva. Se os filhos de Israel estavam vivendo um período em que eles não tinham chuva para amadurecer os grãos, para que eles tivessem colheitas fartura de pão e de água, leia o verso de novo, leia de novo comigo o texto. Zacarias 10:1 diz assim, peçam ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. E quando começou o tempo da chuva serôdia? 1844. Em 1844, Deus chamou um povo para despertar, para reparar as verdades esquecidas e para proclamar a salvação e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdades esquecidas, só Jesus Cristo salva. Verdades esquecidas, a palavra de Deus é a verdade, o sábado é a verdade, a lei de Deus não mudou. E o Espírito Santo é Deus. Hoje existem vários questionamentos acerca da existência de Deus, e especialmente acerca do Espírito Santo. Então Deus está chamando um povo para despertar, para sair da letargia, para sair da morte espiritual, para as grandes obras que Deus tem a realizar neste mundo. E Deus não fará nenhuma coisa neste mundo sem a minha ajuda, sem a sua ajuda. Agora, para a gente proclamar as verdades esquecidas, para a gente despertar um povo que precisa ser esclarecido com o conhecimento do verdadeiro Deus, eu e você precisamos da chuva. Senão, meu irmão, a nossa vida vai ser que nem aquele milharal e aquela roça de feijão. Não vai produzir frutos. Não haverá colheita. Deus tem uma grande colheita para este mundo. Jesus Cristo virá buscar um molho de pessoas salvas. Então precisamos trabalhar para levar a semente da salvação. Precisamos arar os campos. E para que a gente are os campos e semeie a verdade, a gente precisa da chuva. Especialmente da chuva serôdia. Agora tem um verbo aqui que incomoda muito, não é? É o verbo pedir. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje é lamentável como a gente tem tanto tempo para coisas superficiais ou coisas supérfluas. E eu não digo só coisas supérfluas em relação à sua vida intelectual e profissional. Não. Às vezes nós estamos gastando muito tempo em coisas supérfluas até na igreja. Analise comigo. Paulo fala disso, você pode ler nas cartas de Paulo a Timóteo, ele fala que era perda de tempo Timóteo ficar preocupado com as discussões. Isso pode, isso não pode. É proibido casar, é proibido comer isso, é proibido comer aquilo, é proibido vestir isso, é proibido vestir aquilo. Leia 1 e 2 Timóteo. Existia na igreja ali em Éfeso, onde Timóteo era um pastor, muita discussão disso, daquilo, circuncisão, não circuncisão, um é de Paulo, outro é de Apolo, essas discussões. Então esses assuntos supérfluos ocupavam tanto tempo da igreja que eles não tinham tempo para as coisas essenciais. Você já entendeu o que eu estou dizendo? Se nós hoje gastamos tanto tempo com discussão, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo, isso vale a pena, isso não vale, a igreja tem que fazer isso, a igreja não tem que fazer aquilo. Se a gente perde tempo com essas discussões filosóficas e até doutrinárias, não vou dizer que não pode ser doutrinária, mas a questão é, isso é relevante?
Isso é essencial. Aí Paulo disse para Timóteo, uma coisa importantíssima que Paulo disse para Timóteo: tome posse da vida eterna. Isso era essencial. Capítulo 3, versículo 15 de 2 Timóteo, Paulo disse para Timóteo: procure conhecer a palavra. Firme os seus pés na palavra de Deus. Olha que tremendo conselho de Paulo. Primeiro ele diz, tome posse da vida eterna. Segunda coisa, firme-se na verdade. Firme-se na palavra de Deus. Ele diz que você conheça as sagradas letras, a qual pode tornar você sábio para a salvação. Assim como era de conhecimento da tua avó Lloyd. Veja que coisa Paulo está dizendo para Timóteo, irmãos, e para mim e para você. Agora aqui Deus diz assim, peça. Então Deus está dizendo que eu não oro? Não, eu posso até orar. E nós estamos orando, pedindo carro, nós estamos pedindo casa, nós estamos pedindo emprego, nós estamos pedindo esposa, nós estamos pedindo isso, pedindo aquilo. Nossas orações estão tão encharcadas, voltadas para o material, que a gente esquece do que é importante, do que é essencial. Deus está dizendo, não é para você ficar pedindo essas coisas, não. Jesus Cristo já dizia, busque primeiro o reino, e estas coisas serão acrescentadas a você. Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Então, o que é essencial para você, meu irmão? O que é essencial para mim? Então, Deus está dizendo aqui que você não precisa ficar pedindo essas coisas. Olha, que Jesus Cristo fala lá em Lucas, capítulo 11, que é para a gente pedir o Espírito Santo. A oração de Lucas 11 não é para você pedir pão, não é para você pedir água, não é para você pedir comida, não é para você pedir emprego, não é para você pedir cura, não é para você... Não estou dizendo que essas coisas não são boas para a gente. Veja, é que essas coisas estão ocupando tanto tempo da nossa vida que a gente não tem mais tempo para pedir o que realmente importa. Jesus Cristo deixou claro uma coisa, se você ganhar o mundo inteiro e você perder a salvação, meu irmão, a sua vida foi em vão. Ora, se a minha vida foi em vão, então a minha vida cristã é uma mentira. Então, a partir de 1844, Deus colocou à disposição da sua igreja, do seu povo, do remanescente dos últimos dias, e eu já disse numa das minhas lives que o remanescente pode estar na igreja adventista, mas não é necessariamente. O Deus tem um remanescente hoje instalado em todas as igrejas, em todos os segmentos religiosos. Deus tem um remanescente lá. Então eu estou me dirigindo agora a você, remanescente de Deus, estando na igreja adventista ou fora dela. Deus está dizendo para você, é tempo de você pedir chuva, não é tempo de você ficar aí fazendo campanha de oração, pedindo cura, pedindo milagre, pedindo isso, pedindo aquilo. Podemos até pedir essas coisas, mas Jesus Cristo garantiu que se a gente buscar primeiro o que é essencial, o que é mais importante, o que é necessário, Ele vai acrescentar as bênçãos para nós. Lembra de Salomão? Salomão, Deus apareceu para ele e disse, peça o que você quiser e eu vou te dar. Ele disse, eu quero sabedoria. Uai, Deus disse assim, você não quer riqueza? Você não quer a morte dos seus inimigos? Você não quer isso, aquilo? Deus citou mais 5 coisas que Salomão poderia ter pedido. E ele disse, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e tudo aquilo que eu falei que você não pediu, eu vou dar para você. Leia lá, se eu não estou enganado, 2 Reis, capítulo 3. Tudo que você pediu, o que você pediu, eu vou te dar. E o que você não pediu, eu vou te dar também. Eu vou acrescentar a você. E Jesus Cristo disse, peça o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, Deus vai te dar outras bênçãos, muitas outras coisas.
Uma jornada como essa, meu irmão. Eu estou gravando aqui nesse lugar. Eu falei para você que eu ia gravar minha jornada toda aqui. No dia seguinte, quando eu falei que ia gravar os 43 temas da nossa jornada aqui, colocaram uma cerca aqui nessa mata. E alguém colocou uma cerca, ainda colocou uma placa, propriedade particular. Uma cerca de 6 fios de arame. E colocaram a placa, propriedade particular. E aí eu disse, e agora, Senhor? Eu quero continuar gravando minhas mensagens aqui. O que o Senhor vai fazer? Eu já estava começando a me planejar para fazer a jornada em outro lugar. E aí, resolvi descer. Eu digo, eu vou lá, vou gravar minha mensagem lá, se alguém me reclamar. Aí eu paro e vou procurar outro lugar. Quando eu cheguei aqui, a cerca estava derrubada e todos os arames cortados em pedaços de mais ou menos 50 centímetros cada pedaço. Não fui eu que fiz isso. Mas Deus abriu, esse espaço aqui é público, segundo o IBAMA, isso aqui é área de preservação ambiental, ou seja, ninguém pode construir nada aqui, ninguém pode plantar nada aqui. Então é um espaço que, inclusive, o governo do Distrito Federal já prometeu que iria fazer uma área de lazer aqui, tipo um parque, né, para as pessoas se divertirem aqui com suas famílias. Mas alguém botou uma cerca. Segundo uma pessoa, disse que era um advogado, colocou uma cerca, não, isso aqui é meu. E aí Deus simplesmente disse, não, isso aqui não é seu. E alguém veio e quebrou a cerca e agora aí todo mundo pode entrar e fazer daqui um momento de lazer, de relaxamento físico e emocional. Deus opera maravilhas, meu irmão. Deus está interessado em você, Deus está interessado em teus problemas. Jesus Cristo chegou na casa de Marta para jantar e lá estava Marta preocupada em fazer uma comida muito gostosa para Jesus Cristo. Lembra que eu falei na mensagem de ontem da mulher que trabalhava quase 24 horas para Jesus Cristo, mas não tinha tempo para sentar aos pés de Jesus Cristo? Aí Marta chega para Jesus Cristo e diz, Senhor, o Senhor não está percebendo que Maria está aí ociosa, sem fazer nada? Pede a ela para me ajudar, porque eu estou fazendo tudo sozinha. Jesus Cristo olhou para Marta e disse, Marta, Marta, você está muito ocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Olha o que o texto está dizendo, meu irmão. Só uma coisa é necessária para a gente nesses dias finais. Se nós quisermos sair desse mundo tenebroso e vitoriosos, precisamos da chuva. E Deus disse, peça chuva no tempo da chuva serôdia. A partir de 1844, Deus então escancarou o céu, disposto a derramar aguaceiros sobre o seu povo. Diz o texto aí, ó. Se você pedir a chuva serôdia, eu vou derramar aguaceiros sobre o seu campo. Meu irmão, como é que anda a tua vida espiritual? Deus diz que Ele está disposto a derramar aguaceiros. É tempestade, meu, é tempo de tempestade. Na Bahia a gente chama de trovoadas, né? É tempo de trovoadas. É aquela chuva que desce forte, cada gota enche um balde. E aí ela bate no chão e ela já bate no chão cavando buraco, limpando a sujeira, e ela desce agora escorrendo aí, lavando tudo, e as ruas ficam limpinhas no final da tempestade. Lá no final das ruas está lá toda aquela sujeira. Deus quer varrer a sujeira do teu coração, meu irmão. Deus quer varrer a sujeira do meu coração. Deus quer limpar a gente completamente, para que a gente verdadeiramente dê fruto para a salvação. Diz aí que vai haver erva no campo, né? O povo estava vendo seus campos sem condição de produzir nada. Então Deus disse, peça chuva serôdia. E eu vou dar aguaceiros para vocês. Então, a partir de 1844, Deus abriu as janelas dos céus, escancarou o céu e está dizendo, olha, eu quero que vocês recebam o Espírito Santo. Eu quero derramar água sobre vocês. Eu quero derramar torrentes do Espírito Santo sobre vocês. Eu quero dar uma tempestade do Espírito Santo sobre vocês. Mas vocês precisam fazer uma coisa só.
Meus irmãos, será que Deus não tem um recado para mim e para você hoje? Não estou dizendo que eu não oro pelos problemas das pessoas, tá? Não entendam assim. Eu estou dizendo é que essas coisas podem ser apenas, digamos assim, o recheio do bolo. Pode ser você buscar essas coisas, ou você receber essas coisas. Mas o que o texto está sugerindo para a gente é que existe uma necessidade maior para nós hoje. A igreja precisa ser reavivada, o mundo precisa ser esclarecido do conhecimento do verdadeiro Deus. O mundo precisa saber quem é Deus. E Deus não é esse tirano injusto que mata pessoas, que é vingativo, que é arbitrário, que está só preocupado em julgar as pessoas. Não, Deus é amor, e esse Deus de amor está aqui para salvar pessoas. Mas Ele quer usar pecadores para levar a mensagem da salvação. Ele quer usar pecadores para transmitir a verdade a outros. Agora, para eu e você cumprir a missão de Deus, para eu e você levar a mensagem de Deus para outros, nós precisamos da chuva. E precisamos da chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva mais forte. É a tempestade do Espírito Santo. É o aguaceiro do Espírito Santo que precisa cair sobre a igreja, sobre nós, para que nós possamos cumprir a missão, cumprir o propósito de Deus, esclarecer o mundo de quem é Deus. E verdadeiramente Deus é amor. Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é perdão. O mundo precisa saber disso. Agora, para eu levar, eu preciso ter. Para eu ser uma fonte que jorra para a vida eterna, eu preciso ser essa fonte. Por isso Jesus Cristo disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará rios de água viva. Rios. Jesus Cristo não falou um rio, não. Ele não falou um córregozinho, não. Ele falou rios. Lá no Pará nós temos córregos, nós temos rios. Lá tem o Rio Solimões, Rio Negro e outros rios, mas lá tem os córregos. Deus não quer que você seja um córrego, porque o córrego, a maioria dos córregos no Nordeste, no verão ele seca. Agora Deus quer que você seja um rio de água viva, perene. Esse rio aqui, ó, passa verão, entra inverno, passa primavera, passa inverno, passa outono e ele está aqui correndo. Pode diminuir o volume, é verdade. No período chuvoso, que é no outono, na primavera e outono, ele aqui fica cheio. Cheio. Você vê que eu não consigo gravar aqui dos meses de janeiro até abril, eu não consigo gravar onde eu estou aqui. Ele está mais cheio, mas agora a partir daqui até setembro, a vazante dele está menor, mas ele está com água correndo o tempo todo. O tempo todo Deus quer usar você como um rio de água viva para levar a verdade a outras pessoas. Meu amado, minha amada, Deus está chamando eu e você para uma obra especial. Agora, como é que eu posso ser um vaso nas mãos de Deus sem o Espírito Santo? Então Deus disse, peça a chuva serôdia. E quando a gente pede a chuva serôdia, para ser essa bênção, para ser esse canal de salvação, aí tudo aquilo que eu precisar, se eu precisar de cura física, se eu precisar de emprego, se eu precisar de esposa, se eu precisar disso, daquilo, Deus vai acrescentando isso na minha vida naturalmente. Lembra da árvore que eu falei ontem? Ela não se força a produzir frutos, mas ela tem que receber água e adubo. Nós precisamos do Espírito Santo. O que é necessário para a igreja hoje é o Espírito Santo. Jesus Cristo disse para Marta, Marta, você está ocupada com tantas coisas e só uma é necessária. E Maria escolheu essa boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, meu irmão. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, minha irmã. Nós precisamos dessa chuva. Então que Deus converta o meu coração, que Deus converta o teu coração, para que hoje você e eu sintamos necessidade de pedir. Deus quer um povo que sinta a necessidade de pedir, porque Ele está disposto a conceder o que é necessário, o que é essencial, o que é importantíssimo, o que é prioridade. E se a tua prioridade é receber o Espírito Santo, Deus está dizendo, eu quero derramar sobre você aguaceiros e haverá erva sobre o teu campo.
haverá vida espiritual florescente, que frutifica para a vida eterna. Querido Deus, meu Pai, ajude-nos, ó Deus, a sentir necessidade de buscá-lo, a necessidade de pedir, a necessidade de bater, até que o Senhor nos abençoe como o Senhor abençoou Jacó. Ah, Senhor, abre as janelas dos céus, continua com as janelas dos céus abertas para derramar sobre nós o Espírito Santo. Por favor, Senhor, cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades, supre todas as nossas necessidades, Senhor. Mas hoje nós te pedimos que a nossa maior necessidade seja suprida. E a nossa maior necessidade hoje, Senhor, é recebermos o Espírito Santo. É termos a vida espiritual renovada, reavivada pelo poder de Deus. Cura a gente, Senhor, e dá-nos aguaceiros do Espírito. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.